Olá, olá! No ar o programa Pet News. Programa feito para você que ama animal, por quem ama animal. Não tem jeito, temos que gostar dos animais. E o meu compromisso com vocês foi sempre fazer um bate-papo com conteúdo, muito conteúdo. A gente vai trazer sempre um programa muito educativo, muito orientativo. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui no estúdio a médica veterinária Mariela Baldini, uma amiga pessoal e expert na área de ultrassonografia veterinária. Você vai tomar um susto aí, quem não milita muito na área pet, falar, poxa, ultrassom? Animal faz ultrassom? Faz. E não são só os animais convencionais. A doutora Mariela tem uma expertise gigantesca em outros bichinhos que vão apaixonar quem vai nos acompanhar. Mari, prazer tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda. Obrigada, Lu. O prazer é todo meu em estar aqui com vocês. Eu espero que a gente possa dar bastante informação e fazer bastante surpresa aí para o pessoal que vai assistir. Sim, temos muitas imagens legais. Mariela é graduada pela universidade, pela Unisa, né? Universidade de Santo Amaro. Santo Amaro. Não vou entregar aqui que foi a primeira turma, mas é uma médica veterinária muito experiente, extremamente competente, professora de pós-graduação, de curso de especialização, tem participação em congressos nacionais e internacionais, médica veterinária, vice-presidente e responsável pelo setor de ultrassom do Instituto Gremar. Muito legal, uma coisa que é sensacional. Ela vai dar uma explicada pra gente o que é o Instituto Gremar. Ela foi a pioneira na ultrassom veterinária volante aqui na Baixada Santista, então tem muito conhecimento, muita expertise, professora de pós, já falei, dá treinamentos para pós-graduados, aí para colegas que atuam na área de ultrassom e que querem atualizar e capacitar mais, dá treinamento, então tem muita expertise. Mas vou perguntar do Gremar, porque eu já soltei Gremar, a turma em casa deve estar meio com dúvida do que é o Gremar. Sim. Mas minha primeira pergunta aqui, antes de perguntar do Gremar, ultrassom. E na nossa época de começo, era uma coisa meio falar, caramba, como? Ultrassom para pet, para animal? De onde chegou o ultrassom? De onde chegou o ultrassom na sua vida? Na minha vida foi o seguinte, na verdade não tinha mesmo, não tinha mesmo, né? Então, eu achava que gostava de radiologia. Então, quando eu saí da faculdade, eu falei, eu vou fazer estágio em radiologia. E eu fiz faculdade em São Paulo, sou de São Paulo, então eu fui pro Provet, que era o maior centro, até hoje é uma referência, né, em diagnóstico, e fui para lá. E aí, chegando lá, eu fiquei fazendo estágio no raio-x e aquilo não me deixava feliz de jeito nenhum, não gostei. E aí já tinha pedido, e era o estágio curricular da faculdade. Então eu tinha que ficar ali, né, na instituição que tinha me aceitado, que era o Provet. E que é uma referência mesmo, então tava super, bem, super cogitado, super concorrido. Exatamente. E aí eu tinha que ficar ali, queria ficar e tinha que ficar. E aí do lado da sala do raio-x tinha a sala de ultrassom, com uma veterinária que é maravilhosa, que é a doutora Cláudia Haddad, que sim, é realmente aí a pioneira, uma das pioneiras na ultrassonografia no Brasil. E ela não tinha estagiários, porque a gente não tinha a disciplina, sim, né? Então ela ficava sozinha na sala ali. E aí um dia eu peguei e fui lá e falei assim, o que é aqui? Ela falou, aqui é a sala de ultrassom. Eu posso ficar aqui um pouco, fazendo um estágio num exame? Ela falou, pode. Menino, na hora que colocou o transdutor no paciente, assim, o primeiro exame, eu falei, isso aqui... O coração bateu mais forte. Isso aqui é o meu lugar. E aí eu consegui transferir o estágio do raio-x para o ultrassom e fiz a minha tese daí da graduação, né? Como é que chama aquilo? Já nem lembro mais. O TCC, trabalho de conclusão de curso. Isso. O TCC da graduação eu fiz com ultrassom, e aí comecei a ficar só no ultrassom, e aí a ultrassonografia começou a crescer e tudo mais, e aí estamos aqui. Aí veio. Então foi assim. Depois veio para Santos. Daí vim para Santos depois de alguns anos. Legal. Instituto Gremar. Maravilhoso. Eu falo que, eu não sei, vou deixar os meninos da produção meio malucos, que aí eu vou falar do Instituto Gremar, a gente vai falar dos animais diferentões que a gente tem aí, tartaruga, golfinho. Mari, o que é o Instituto Gremar? Maravilhoso, gente. Estou lá desde 2006. O Instituto Gremar é um instituto de resgate e reabilitação de animais marinhos. Então, o que é que acontece? Animais que você encontra, de repente, na praia, encalhados, né? Tartarugas, golfinhos, às vezes aves também machucadas. A pessoa liga para lá, eles resgatam esses animais e lá tem um hospital
tem cirurgia, tem um centro de reabilitação, fisioterapia, tudo que esses animais precisam para serem reabilitados na natureza. E aí, dentre as manobras de reabilitação, estão os nossos exames de diagnóstico. Então, eu faço a parte, ó lá, que bonitinho. Esse era um golfinho bem grande. Então, a gente faz a parte da ultrassonografia para, né, diagnosticar o que é que está acontecendo com eles e aí poder dar seguimento ao tratamento. A gente já mostra que a ultrassonografia ela pode ser aplicada em todos os animais. Pode ser aplicada em todos, tem até de cobra aí, se vocês forem... Bacana. Gente, e mexer, eu acho que é o sonho de qualquer criança, e não digo só de criança, mas acho que de qualquer pessoa, é interagir com um golfinho. Não né? é só de criança. Eu acho que é uma paixão. Eu nunca consegui. Eu já mergulhei com tubarão na época do outro programa, lá no aquário do Guarujá. Uma experiência diferente, também foi muito legal, mas com golfinho é um sonho de vida também. Golfinho é maravilhoso. E todas as pessoas me falam, ai, me leva junto. Eu falo, se eu for levar todo mundo que pede. Vai lotar. Fazer uma excursão programada. Qual o maior problema que essa molecada tem? Então, os golfinhos, principalmente, ficam presos em rede de pesca. Então, eles se afogam, né? Porque eles têm que ir para a superfície para respirar. Então, eles acabam tendo, principalmente, contusão pulmonar. Caramba. É o que mais a gente pega neles. E aí, fora isso, assim, algumas gastrites, alguns processos inflamatórios, né, em órgãos abdominais. Mas, principalmente, as alterações são pulmonares. É o que é a maior causa de morte neles. Tartaruga parece ser um bicho muito comilão, né? O que ela vê na água, ela come... E aí o lixo, então, gente, não jogue, né? Lixo é no lixo. Exatamente. Vai descartar. Tem até uma campanha do lacre, das tampas, né? Do pessoal cortar o lacre para não ter risco. Para não ficar preso em bico de aves, até de golfinho jovem. Também. Então, todo cuidado, a responsabilidade é nossa, né? Essa molecada é uma vítima. E tartaruga é muito corpo estranho. Tartaruga, a maior parte é corpo estranho. E assim, também, a maior causa de morte é por pesca acidental, né? Ou por corpo estranho. E a gente vê muito o quê? O corpo estranho linear, que é por conta das linhas de pesca. Então, elas ficam com o anzol preso e a linha desce lá para o intestino. Então, a gente tem diagnóstico de várias com corpo estranho linear. E acaba rasgando o intestino e mata. Então, além da parte plástica, que é super perigosa, né? E uma coisa também que é bem interessante, aquele microplástico é super deletério para elas também. Para a água em geral, para todos os animais marinhos. Na verdade, o microplástico seria ali já o processo de degradação de uma sacola plástica. Sabe aonde ele está? Nos esfoliantes de pele. Olha só. Então, aquele esfoliante, gente, pode falar marca? Pode, ou não. Por exemplo, sabe aquele esfoliante da Nivea, que tem bolinhas que você olha no frasco, você vê bolinhas, aquilo ali é microplástico. Olha. Então, quando você usa aquilo e vai lavou, até na tua lavou, vai embora você está maltratando as águas e os animais marinhos. Então, isso é interessante também. O conhecimento não ocupa espaço. Cuidado com os nossos vícios comportamentais. Exatamente. E utensílios. Então, a gente sempre fala para quando tiver utilizar esse tipo de esfoliante, ser esfoliante natural. Que tem açúcar, sal, sei lá, alguma coisa assim, produtos naturais que fazem esfoliação e não os plásticos. Que não vai agredir o meio ambiente. Porque não agride. E os pets. Bem importante a gente colocar isso sempre. A responsabilidade está na gente. E lá no Gremar, desculpa só te cortar, só para terminar isso aqui. Às vezes eu vou lá e faço 9, 10 tartarugas num dia só. E a maioria é com lixo, dejeto dentro. Então, assim, é realmente uma judiação. Elas ficam muito próximas da costa, né, na idade juvenil. E só quando elas são adultas que elas vão para o mar aberto. Olha, então, elas ficam ali comendo plástico, porque é saquinho de plástico. As pessoas que às vezes vão pescar e levam isca e jogam aquele saquinho ali, é isso que elas engolem. Cate sempre o seu lixo. E eu não posso deixar de falar em tartaruga, em ultrassom de tartaruga, doutora Mariela, que às vezes eu dou uma escorregada aqui e chamo de Mari pela amizade, mas a doutora Mariela tem um trabalho, desenvolveu um trabalho, porque a gente pensa, eu, de forma leiga, ultrassom, eu só acompanho os ultrassons que a Mariela tem, que eu tenho a felicidade de acompanhar, que a Mariela realiza, mas para mim, gente, fazer ultrassom numa tartaruga, como, onde, e você descreveu um trabalho novo que, com esse trabalho, tem tido um êxito e um sucesso muito maior nos diagnósticos e no resultado final, na reabilitação e salvar esses animais. Exatamente, porque antigamente a gente conseguia fazer a ultrassonografia, era preconizado, a tartaruga ela é uma caixinha de osso, né? Sim. E aí ela tem 4 janelas de tecido mole, então fazia ultrassom só por ali. E aí junto com o Gremar a gente descobriu que pela parte óssea delas, principalmente da tartaruga verde, que aqui assim mais domina a nossa costa, a gente consegue fazer um exame também, vendo todos os órgãos delas. Então a gente fez o mapeamento
uma técnica, um mapa realmente, e aí a gente publicou esse trabalho numa revista internacional e hoje eu ensino a fazer, até porque assim, tem muitas pessoas às vezes que vêm de outros estados que também têm acesso a animais marinhos. Sim. Então tem uma escola em São Paulo que é o NAUS, tem um curso de pets não convencionais e aí a gente dá ali essa aula. E os alunos vão e fazem o exame e depois retornam falando, olha, eu consegui salvar. E vem que dá certo. Então é muito maravilhoso, porque são animais que têm muito risco de extinção, né? Sim. Então, quanto mais a gente consegue salvar e divulgar esses trabalhos e a possibilidade de mais fazer... gente conseguindo realizar, exatamente, melhor para a natureza, melhor para a espécie. É isso mesmo. Show. Muito bom. Antigamente, a gente escutava muito, poxa, nunca tinha exame? Para que você está pedindo exame? Por quê? É uma coisa que eu falo, exame complementar, ele complementa o diagnóstico. Eu não posso transferir a responsabilidade para a doutora Mariela de me dê um diagnóstico, então é uma somatória de uma análise clínica, de uma anamnese, de um histórico bem contado pela família, isso é importante também. O animalzinho não vai chegar na clínica contando a sua história, então a família, a observação da família é importante, esse bate-papo com o médico veterinário, mas o ultrassom, em especial, ele é um exame que complementa muito o diagnóstico, né? A gente ainda pega um ou outro, agora é tutor, mas responsável, eu gosto muito da palavra responsável, né? O dono, que às vezes questiona, fala, poxa, mas você já não palpou? Já não dá para falar alguma coisa? Eu falo, não, a gente vai, aqui eu posso fazer um tratamento de start até que a gente feche o diagnóstico. E aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Quadros de nefropatias, né? Os pacientes renais. Poxa, eu tenho que ver esse rim. Eu tenho que ver se ele tem o rim formado, se ele tem obstrução. Então o ultrassom ele ajuda e ele até pode ser um marcador precoce. Ele pode falar ser... isso agora. Exatamente. Para as nefropatias ele é um marcador muito precoce. Aí, né, eu que vou entrar aí na sua área. Não, venha. Mas, realmente a gente percebe que a gente tem muitas alterações renais em animais que não têm sintoma nenhum, né, e que tem a função renal, que é aquele exame de sangue que as pessoas fazem, e vem que o parâmetro está normal e fala, mas está tudo bem. Na verdade, o que muitas vezes elas não sabem é que esses parâmetros só se alteram quando o comprometimento renal já é muito alto, né, já é na bem casa elevado. Aí 60% a 70%. Então, marcador precoce. E quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. São todas as possibilidades de cura, mais de estabilização desse paciente. E é um exame de triagem também, na verdade, né? Muitas vezes você tem sintomas que são muito inespecíficos. E aí você vai ali procurar onde é que está essa questão. Então, muitas vezes é um sintoma intestinal, mas o problema está no fígado, está no pâncreas, está no próprio rim. Muitas vezes está no próprio rim, né? Sim. Até às vezes uma constipação intestinal, o problema está no rim. Até doença cardíaca. Não é incomum, às vezes a doutora Maria está fazendo ultrassom, vê um vaso dilatado ali em fígado e tal, fala, como é que está a pressão, como é que está esse coração? Então, é um auxiliador de diagnóstico muito importante. Com certeza, faz uma verificação muito geral, muito abrangente e muito detalhada, né? Uma dúvida que as pessoas têm, agora me veio aqui na cabeça. Na medicina humana, o ultrassom é muito regional. Setorizado. Né? Setorizado, essa palavra eu não sabia, eu ia falar regional, então setorizado. Na medicina veterinária, ele é um abdômen total. Sempre abdômen, né? total, sempre abdômen total. E é assim, quantas milhões de vezes a gente vai procurar uma coisa e encontra outras, né? Totalmente diferentes. Essa é a imagem do treinamento. Eu ia pedir lá para a turma, para a produção, a imagem mesmo, as imagens, porque também é uma coisa que não é incomum, que pelo contrário é até bem comum. O pessoal fala, poxa, doutor, mas tem que fazer mesmo, tadinho. Eu falei, olha, dos exames é o mais gostoso. Casos de exames realizados por você. São todas imagens nossas. Essa turma. E esse dormia, roncava, feliz da vida. É um exame muito tranquilo. E é um cachorro que costuma ser muito agitado, né? Então eles deitam e relaxam realmente. A grande maioria, inclusive gatos também, felinos também. Que as pessoas falam, mas e quando é gato? E quando é muito grande? E quando é... Mas na verdade eles realmente costumam relaxar bastante. Essa é uma foto do treinamento, né? Então tem treinamento para ultrassonografistas que a gente faz aqui. Então, bacana. Aqui é uma outra veterinária. Aluna, a professora Maria lá atrás. E a gatinha tranquila. Relaxada. No vídeo anterior, pode passar esse daí, vamos ver. Uma coisa que... Vamos ver. Aqui já é um animalzinho de pelo curto, então facilita, mas tem que tosar, né? Precisa. Então no caso daquele gatinho,
do vídeo seguinte, a gente tem que tosar. Mas aqui eu só quero mostrar, nesse aqui vai aparecer agora, o aparelho. Ah, sim. E aí a gente que começou, a Mariela, olha só, gente, como é o aparelho hoje em dia. Né, Lu? Né? A Mariela ia com uma mala de viagem mesmo, um aparelho que era uma televisão de tubo, praticamente. E agora a tecnologia está aí, Doppler, tudo. Tudo. Antes eu fazia 4 viagens, eu falo, do carro para a clínica, depois da clínica para poder guardar tudo de novo, né? Agora a gente tem equipamentos muito pequenos, esse é um equipamento ponta de linha da Exaot, que é uma empresa italiana maravilhosa, que deixa comigo esse equipamento para teste, né? Para utilização na minha rotina. Então, é um equipamento, assim, de imagem quase tomográfica, maravilhoso, uma imagem maravilhosa. Pode passar outra imagem, vamos ver. Ah, coelhinho. Olha, tranquilo coisa também. mais bonitinha. Nada de sedação, não. Tá em repouso, Tá tá relaxadão. Ó, narizinho dele. Tá relaxadão, barriguinha tosadinha, então tem que tosar, gente, não tem jeito. O pessoal às vezes fala, poxa, mas tem que tosar porque atrapalha. Não tem como ver. Na verdade, o pelo, se a gente colocar o transitor no pelo, não aparece imagem. Olha, até uma pessoa precisa ser depilada se precisar, se for fazer o transitor. Imagina um bichinho desse de pelo assim. Coelhinho. Olha que delícia. Fica super bem. Você tá parecendo aquelas crianças não, aqueles bichinhos do Willox. Quem é mais antigo vai lembrar. Parece, eu não vou lembrar. Era Caravana da Coragem. Os mais antigos estão acompanhando. Eu adoro. Eu vejo vira e mexe com a molecada. Com os filhos. Próximo, vamos ver o que mais que a gente tem de imagem. Ah, isso é interessante. É uma cadela imensa, gente. Só para vocês terem uma ideia da aplicação da ultrassonografia. Essa é muito importante, essa aplicação da ultrassonografia. É uma cadela enorme e ela vinha com sintomas de vômito. E aí as próximas fotos são o que descobrimos no ultrassom e qual foi o resultado. Aqui só para mostrar para a turma em casa, ela deitadona. Olha só o abacaxi, vai... Quem não conseguir tampa o olho um pouquinho, mas ali ela tá deitada no colchãozinho, super acomodada, sem anestesia, sem nada, ela relaxadona dormindo. Relaxada. E ela tava com dor. Mesmo assim, fica relaxada no exame. E aqui é o grande pepino que ela tinha. Tudo que tinha dentro dela. Tinha tampa de garrafa, tinha tira de sandália, tinha perfex, tinha tudo quanto era tipo de tecido. Tinha tudo. Então, o vermelhinho é o estômago e o corpo estranho sendo retirado. Então, a gente só consegue, de fato, ver... Palpação não dá. Você percebe às vezes que tem, mas será que é bolo fecal? O que é? Ou a dor é tamanha que trava. E um bichão, um maçudo desse, palpar não dá. Nossa, então, o ultrassom é mandatório. É decisivo. É mandatório. Próximo, vamos ver o que mais que temos. Então, aí. Esse é o feedback da cirurgia. Ah, olha que legal. Também tinha o intestino lá. E é perigoso porque pode fazer o que a gente chama de intussuscepção. Então, uma alça começa a abraçar outra, pode ser fatal. Corpo estranho, dependendo aí do que evoluir, pode ser fatal, então não brinquem. Seu pet comeu alguma coisa errada, percebeu, corre para o seu médico veterinário, ele vai complementar com exames, vai colocar em observação, porque são urgências que podem se tornar fatais. Exatamente, tem alguns casos também, tem aquela coquerzinha, não sei se tem aí próxima a imagem, que também é muito legal, por quê? Porque conseguiu tirar antes de fazer uma cirurgia. Então, a gente conseguiu detectar o corpo estranho no estômago. A gente consegue passar mais um. E na endoscopia só já conseguiu retirar. Então, já evitou também que ele descesse para o intestino, né? Infecção uterina. Nossa, importante também. Biometra. Ultrassom pra gente. Padrão ouro. Padrão ouro. Padrão ouro, também. E também é uma coisa muito sorrateira, muitas vezes, né? Porque não tem sintoma, algumas vezes a biometra é fechada, então o útero começa a encher de pus. Pode falar, não tem problema. De secreção purulenta, contaminada, e assim, uma carga bacteriana muito pesada, muito forte e às vezes letal também. Faz insulto renal agudo, tá? Então, o que eu uso como exemplo e para exemplo didático? O útero ele é feito para gestar, né? Para cuidar. Então ele vai cuidar da bactéria que está lá dentro. Exatamente. Mas você tente entrar com antibiótico, terapia, tal, não vai dar. Você tem que, muitas vezes não, você tem que evoluir para castração. E quem vai te mostrar de fato é o ultrassom. Exame clínico, suspeita clínica, mas existem as biometras fechadas, a cachorrinha não tem corrimento. Era essa que eu tinha, mandei essa daí, no caso desse. E aí o útero fica gigante. Gigante. Então, o ultrassom vai te dar um norte importante. Né? Por isso que eu volto a falar o tema que eu já
coloquei aqui no começo, de alguns responsáveis mais antigos falam, poxa, mas precisa fazer mesmo? Precisa. E outra coisa que eu vou colocar aqui, que não é chatice. Quando o nosso médico solicita um exame, a gente primeiro tem que confiar, né? Tem que acreditar que é necessário. Se faz necessário para fechar o diagnóstico. E quando ele orienta um laboratório, um especialista, é porque é da confiança dele. Claro. Porque, por vezes, não é incomum a gente pegar exame que você fala, meu Deus do céu, tá mais me atrapalhando do que ajudando. Por isso que a capacitação do médico veterinário, que está enveredando para a área de ultrassom, se faz muito importante. Né? Do diagnóstico em geral, porque isso é uma coisa que eu ensino muito nos cursos também, nas aulas, para quem está começando. É muito importante que a gente consiga ajudar a esclarecer o quadro e não entregar mais interrogações para a cabeça daquele clínico, né? Então, se ele está com uma dúvida, eu preciso fazer de tudo para esclarecer aquela dúvida e não colocar outras dúvidas para ele, né? Então, é muito importante, na verdade, saber interpretar a imagem que a gente está vendo. Isso não é muito fácil, né? É uma profissão que demanda realmente muita dedicação. Treinamento. Eu falo, tem o olho fica viciado, treinado. O olho aprende, fica treinado. Fica treinado. Laudos. Muita gente fala, poxa, eu recebi o laudo, mas eu não recebi a imagem. A imagem é mais para ilustração. O que vale, de fato, é o laudo. No caso da ultrassonografia, sim. No caso da ultrassonografia, ela é um exame dinâmico e operador dependente. Eu entrei nessa seara porque aprendi agora, há muito pouco tempo, com a Mariela, lá com a doutora Mariela no consultório, que é isso. O ultrassom é um vídeo. Né? Você está fazendo uma filmagem. Então a foto ali é mais para ilustrar documentação. Isso. Né? E tem muitas vezes que eu vejo os responsáveis falam, poxa, mas cadê as imagens? Apesar que o laudo sempre vai com imagem, sempre vai mas com imagem. tem turma que quer impresso, que quer aquelas de antigamente em papel foto. Eu falei, olha, o importante é um bom laudo. Com certeza, porque na verdade assim, a radiografia, por exemplo, a tomografia, a ressonância, a imagem que você tem, ela é o exame. Então ela pode ser interpretada por vários veterinários, né, por vários médicos. Agora, a ultrassonografia, ela é a única que ela é totalmente dependente do operador no momento do exame. Então, o que eu vou interpretar naquele momento e o que eu vou escrever é o que é importante. A foto, muitas vezes, ela nem sai tão bonita, porque às vezes a imagem que eu preciso para fazer uma medida, por exemplo, ela não mostra o órgão como ele realmente está. Mostra num ângulo que não parece que não está bonito, né? Mas, na verdade, lá no dinâmico, a gente viu que ele está. Então, tudo isso tem que ser considerado e entender que a foto da ultrassonografia, ela, na verdade, é só documentação do exame. Na sua rotina, aqui em especial na nossa região, quais são as suas maiores incidências? Maiores incidências não é a palavra correta que eu quero, mas a maior rotina mesmo. Para que você é mais chamado? Problema geniturinário, entram as causas obstrutivas, os cálculos, problema reprodutivo, tumores, ultrassom. Tudo isso muito. Muito. Tudo isso muito. Mas um que eu acho que hoje em dia a gente está pegando demais e é uma coisa super importante também, difícil de diagnosticar e pode ser letal e muitas vezes é problema de pâncreas. Então é um órgão difícil de ser visibilizado, é um órgão que precisa de um olho muito treinado e que a pancreatite ela é letal, né? Ela é extremamente dolorosa. E a gente está vendo isso com muita frequência por conta da humanização dos pacientinhos. Então, aquele paciente que está o tempo inteiro comendo bobagem, comidinha do tutor. E aí, eu vou pegar carona no que você falou logo também no começo do nosso papo. É um problema, a sintomatologia, o sintoma de uma pancreatite é muito inespecífico. Então, às vezes sem dor também. É um vômito pontual, às vezes tem bichinho que ou vomita demais, ou tem um vômito pontual, não consegue definir, fica meio enjoado, não come, começa a ter uma dor de abdômen, não consegue definir se é abdômen, se é coluna. Então, aquele sintoma inespecífico. E quem vai, de fato, mostrar, não é todo clínico que pede um exame das enzimas pancreáticas, também não é uma coisa tão rotineira. E às vezes também não dá alterado, mesmo estando o pâncreas inflamado, ela aparece ainda normal. Pode acontecer, muitas vezes acontece. Então, dele marcar antes na imagem do que muito antes. Do que no exame sanguíneo. Bacana. E eu tenho também ando pegando bastante esses últimos tempos umas alterações e é isso, sintoma inespecífico, então vômito. Eu já me antecipo, falo, poxa, vamos investigar. A gente acaba tratando sintomas. Vou tratar o vômito, vou tratar a diarreia, vou tratar a dor.
Tudo bem, talvez vá diferir do tratamento, não, mas você tendo um diagnóstico, você sabe o que você pode e o que você não pode fazer. Com certeza. Né? Então, se faz muito importante. E às vezes também o paciente, quando chega na clínica, já faz um tempo que o tutor está esperando melhorar, sabe? Eu acho que ele comeu uma plantinha, então eu vou esperar ver se não melhora, e espera mais um pouco, e quando chega pra gente, muitas vezes já está num quadro bem complicado. E aí demanda internação, é bem complicado. Então eu sempre indico que nos primeiros sintomas seja... Busca ajuda. Seja procurada ajuda. E eu ia falar uma palavra aqui que eu acho que é muito importante. Seja proativo, né? Não reativo. Então você já suspeita de alguma coisa. Eu falo muito para os meus clientes quando eles me falam, poxa Luiz, eu acho que a Belinha está com um problema tal. Eu brinco. Você não acha. Você tem certeza. E quem conhece é o responsável, certeza. É quem mora junto. Então percebeu um sinal alterado, busca ajuda precoce. Uma pancreatite em início, você tem um prognóstico. Uma pancreatite em quadro avançado, você tem um prognóstico muito negativo, bem muito reservado. Ruim, bem reservado. Então, ao menor sinal, busca exame. Busca exame. Hoje é factível. A ultrassom, não sei, mas acho que dos exames de imagem, não é, se a gente for, né? Hoje tem tomografia, hoje tem uma ressonância. A ultrassom é um exame prático, rápido, não requer um custo adicional de anestesia. Exatamente. Né? Então, não tem por que a pessoa correr do ultrassom. Com certeza, não. Pode correr pro ultrassom. Corre pro ultrassom. Mari, mais alguma coisa para contar da gente de particularidade do ultrassom? Nos casos de massas. Certo. Importantíssimo também. Palpei e peguei um aumento de volume. Pegar os bichinhos pequenininhos, que é mais fácil de palpação, um gatinho. Na ultrassom, hoje tem o advento, a possibilidade de ter o Doppler para você ver se tem vaso. Isso também já te direciona um diagnóstico bem... Direciona bastante. Uma coisa importante é a gente sempre frisar que o ultrassom nunca vai poder dizer se o tumor é benigno ou se é maligno. Mas ele pode, inclusive, mapear os vasos para saber, até para o cirurgião, aonde ele está mexendo. Então é lógico que se ele vai mexer numa estrutura muito vascularizada, ele tem uma conduta, até às vezes com bolsa de sangue ou não, né? Para ajudar nessa cirurgia. E então sempre ajuda. Então, muitas vezes também tumores rompidos, então com hemorragia. Isso a gente pega com muita frequência. Meu cachorro desmaiou e voltou. Quando você vai ver, é um tumor de baço rompido. Olha, importante. Então a gente pega bastante também. Então já vê aquela hemorragia interna. Então, assim, quantos animais já não saem do ultrassom direto para o centro cirúrgico? Porque a gente pega isso bastante também. E também um sintoma tão assim, desmaiou e levantou. E voltou, você fala, poxa, como assim? Não era nada. Será que era coração? Aí vai ver um tumor rompido. Isso é super comum em cachorros médio e grandes. Muito comum. Então, líquido em abdômen. A gente vê. Pega super bem e consegue diferenciar mais ou menos quando é um líquido mais tendendo para sangue ou um líquido acítico. A gente consegue diferenciar a celularidade dele. Então, quanto mais viscoso ele é, a gente vê de uma maneira diferente no ultrassom. Mas muitas vezes vou traduzir para a turma lá em casa. E aí também guiada pelo ultrassom, para não ter surpresa. Eu perguntei, se você tem uma ruptura de baço, você vai ter um sangramento dentro da cavidade abdominal. E às vezes algumas cardiopatias ou até alguns quadros tumorais pode fazer com que você tenha um líquido acítico, que é um líquido sanguinolento, é um líquido inflamatório, é um líquido mais transparentezinho, mais ralinho. Então o ultrassom também consegue. Consegue, mas assim, na maioria das vezes o que a gente procura é fazer uma punção, né, guiada pelo ultrassom e também ver exatamente o que é aquele líquido. Mas a gente consegue ter uma noção se ele é mais viscoso, se ele é mais límpido também. Consegue ter ultrassom. Na minha rotina, o ultrassom ele é fundamental. Eu não consigo fazer uma clínica nefrológica sem ter o auxílio de um ultrassom, até por uma simples cistocentese. Às vezes você tem uma gatinha, um gatinho que você precisa coletar urina. Poxa, como coleta urina de gato? Muitas vezes é por uma agulhadinha na barriga. Se você faz com um ultrassom te guiando, muito mais seguro. Totalmente indolor, né? seguro. Rápido, seguro, sem surpresa. Porque colocar no escuro uma agulha dentro do abdômen, tudo pode acontecer. Pode dar ruim. E muitas coisas ruins, já pegou por conta disso? Muitas coisas ruins, porque às vezes você tem, por exemplo, um baço aumentado e ele está chegando ali perto da bexiga. E aí na hora que a pessoa vai tentar fazer a punção sem a ultrassonografia, ela acaba perfurando o baço, ou perfurando o nosso intestinal, ou perfurando alguma outra estrutura que não deveria. Então todo cuidado ou não é pouco. Ou estourando a bexiga, né? Dependendo de alguns casos. Uma ruptura de bexiga, e aí passa a ser uma urgência também. Turma, não sei se a gente tem mais imagem aí para mostrar. Olha,
Sensacional. Eu acho um animal interessantíssimo. Eu falo, até conversei no programa anterior com o Dr. Tiago, que é um amigo também, que hoje faz a clínica de animais silvestres e exóticos. E ele falou, realmente, a cobra é um animal apaixonante, que ele fala a velocidade, a agilidade. Ele falou, ela não tem perna e ela se arrasta. Né? E não é uma presa, é um predador, mesmo se rastejando. Nesse caso, o que você consegue ver dentro de uma cobra? Qual é a suspeita e onde entra o ultrassom nessa moça aí? Tudo. A gente vê gestação, a gente vê, às vezes tem alguns problemas pancreáticos, tem problemas hepáticos, intestinais, então também faz normal, como qualquer outro animal. A gente teve um trabalho também junto com o Butantan de cobras que tiveram neoplasia hepática, então tiveram câncer de fígado, fizeram um estudo. Por que estava acontecendo isso com essas cobras? Eram inclusive jararacas ilhoas, lá daquela, uma ilha aqui, que ela é endêmica nessa ilha. E aí coletaram essas cobras e elas tinham essas alterações hepáticas, então foram diagnosticadas pelo ultrassom também. Tem trabalhos muito interessantes. Interessante, você de fato só fecha com a imagem. É. Temos mais alguma imagem? Aí o ferret. E os pets não convencionais, né? Então tem porquinho da Índia, tem ferret foi uma super moda. Olha que sensacional. O ferret foi uma super moda logo quando eu me formei, montei a clínica, nos idos dos anos 2000 baixo, 2001, 2002. Foi o boom dos ferrets. Foi, agora deu uma acalmada. E eles tinham muito problema em adrenais. E linfoma. Né? Olha. Muito. Nunca mais vi um ferret ao vivo. Faz tempo que eu não vejo. Difícil mesmo. Aí era no Zoológico de São Paulo, era um macaquinho prego que... Nossa, faz tempo isso. Eu não me lembro mais o que ele tinha. Acho que era alguma coisa uterina, se eu não me engano. Então a gente faz também, Temos mais algum? E é no curso de pets não convencionais, então tem um dragão barbado aqui, uma cobra. Na verdade, quem dá a aula desses animais é a doutora Camila Luba, que ela é especialista em silvestres. Eu dou aula nesse curso, mas eu dou aula de marinhos. Aí eu tava só tietando eles. Não tem como, né? Não tem como. Muito legal. Mais imagens. É treinamento. Joia. Eu acho que a gente tem... Não, joia, acabamos as imagens. Boa. Então daquela imagem ali, a gente só para marcar mesmo, não tem como fazer com aquele pelo todo. Ali onde da mão tá tosado. Oi? Não, é que ele tem pelo aqui, né? Mas ele tá tampando, mas é verdade. Mas a gente já vê que tá tosado. Tá tosado. Então não tem, poxa, mas é um persa e tal. É que às vezes a gente entra com a mão aqui pela lateral e parece que tá onde tem pelo, mas não tá não, é na pele mesmo que tá. O dedo tá no pelo, mas o transutor tá na pele. Preparos para o exame. Importante também. Os nossos aparelhos hoje em dia, eles permitem que a gente consiga, que o gás não atrapalhe tanto, não é como era antigamente. Mesmo assim, é importante fazer um jejum. Então, animais pequenos, eu peço geralmente até 4 horas de jejum, e nos animais maiores, 8 horas. Beber água à vontade e não urinar 1 a 2 horas antes do exame. Medicamento para gases? Então, nos animais maiores eu até peço. Ou então, se tiver alguma suspeita que seja específica, então, por exemplo, tem suspeita de corpo estranho, então eu preciso que não tenha gás nesse trato gastrointestinal. Então, além do jejum, a gente pede para fazer o Luftal, a simeticona, né, a medicação antigases. Mas não é extremamente necessário, principalmente gato dificilmente acumula gás, e aí o estresse de você ficar enfiando o negócio lá, o remédio na boca do gato, e o gato já vem todo estressado pro exame, então eu prefiro que faça só o jejum e tá tudo certo. Vou perguntar também agora umas particularidades da interpretação do exame para quem realiza. Por quê? E aí é onde eu acho que entra muito importante a interação médico veterinário solicitante, família com a ultrassonografista, no caso, com a médica veterinária ou com o médico veterinário que vai fazer ultrassom. Até para contar a história de medicamentos. Porque às vezes você pode ter alteração, um tamanho de baço, interfere às vezes algum medicamento? Por exemplo, o animal que toma corticoide pro tamanho da adrenal. Olha. Ou então o animal que tem alteração de adrenal e toma trilostano, por exemplo. Ele tende a deixar a adrenal ainda maior. Então, tudo isso, sim, tem com certeza interações. É importante a família acompanhar o exame para ter essa troca durante o exame. Por isso,
O bate-papo ali durante o exame, ele faz parte. Faz parte. De um caminhar aí para fechar um laudo decente. Eu sempre faço o exame conversando, mas na verdade essa conversa ela é uma anamnese. Parece que ela é uma conversa, mas ela é uma anamnese, porque enquanto a gente tá olhando ali, você já vai lembrando, nossa, essa adrenal tá muito pequena. Aí você já tomou corticoide? Ele toma a vida toda, então já sei porque que ele tá assim. Então, né, infiltração gordurosa no fígado, então o gatinho lá com infiltração gordurosa, tá sem comer faz quantos dias? Então a gente já sabe que é por conta disso. Então a gente vai, isso tudo ajuda. Tudo ali vai fechando, o quebra-cabeça daquele indivíduo, porque cada indivíduo tem o seu quebra-cabeça, cada indivíduo tem o seu quadro. Exatamente, é muito diferente, quando você não pergunta nada, você vai avaliar só imagens. Quando você está nessa interação, você está avaliando o indivíduo, e é super importante, né? Restrição. A gente sabe que o raio-x, quanto menos, radiação melhor. O ultrassom tem alguma restrição? Nenhuma restrição, graças a Deus. Então, a turma que tem um pouco de medo não tem. Não, ele não tem radiação nenhuma, então é um equipamento que não emite nenhuma onda nociva, nada disso. E os pacientes que eventualmente reclamam um pouco de dor, é porque já tem algum processo inflamatório, porque já tem alguma dor ali, né? Porque é um exame que de fato não dói. A gente viu os vídeos, eles deitados, cochilando, dormindo. Então não tenha medo de fazer. Não, é um exame que não dói nada e assim, muitas vezes ele tá com alguma dor, principalmente esses pacientes, por exemplo, com pancreatite, que é muito dolorosa. Não é um exame que precisa apertar muito, mas muitas vezes ele tá com dor e o que ele faz é travar assim a musculatura do abdômen. Então você percebe que naquele lugar tá um pouco mais sensível, né? Mas não é nada que assim, que seja um fator limitante, que não dê para fazer o exame. Exatamente, de jeito nenhum. Animal muito bravo. Muito bravo, que o dono consegue ter uma voz ativa, a gente consegue segurar. Agora, se for irracível, a gente faz com sedação, né? E nos gatos vai muito bem a gabapentina, né? Então, muitas pessoas fazem a gaba 2 horas antes, o gatinho já vem bem tranquilo. Para todos mesmo? Funciona Nossa, legal. Todos que eu tenho pego estão dando certo com essa história da gabapentina. Eu tô gostando bastante. Porque tem muito gato que ele é muito... não é isolado, não é a palavra também que eu quero colocar, mas ele é muito fechado em casa. É muito antissocial. Gato é fechado em casa, não quer rua, não quer movimento. Então só o fato, às vezes, de transportar na caixinha, de ir para um ambiente novo, ele já fica meio reativo. Fica bem então, ativo. Para esses pacientes, vale a pena. Pode conversar com o médico veterinário, fazer medicamento pré que não vai alterar... Que não altera o exame. O resultado. É bem importante, bem legal, porque daí ele já faz um exame mais tranquilo, né? E a gente consegue trabalhar bem as imagens e tudo mais. Porque com o paciente se debatendo, não é muito simples ter um bom exame, né? Não dá para falar de ultrassom sem falar de gestação. Gestação. Que é uma coisa que todo mundo quer saber. Fala, poxa, mas será? Dá para ver sexo? Dá para contabilizar quantos? E aí tem toda uma particularidade, porque é um útero totalmente diferente do útero da mulher. Totalmente diferente, né? Um útero bicorno, então ficam ali vários filhotinhos e várias perguntas são assim, cruzou hoje, amanhã a pessoa tá querendo fazer ultrassom, né? Isso então, é bacana a gente colocar para a turma, é bem importante. Então, período para se fazer. Para fazer o diagnóstico da gestação, para saber engravidou ou não, a gente consegue ver com 16 dias depois da cruza. Porém, muitas vezes os filhotinhos acabam não vingando, né? Então são reabsorvidos. Sim, Então às vezes a gente vê que tá grávida, só que aí depois você vê depois de 10 dias não tem mais nada. Então pode acontecer. Então monitorar. Então assim, a gente sempre fala uns 30 dias, porque daí já é uma gestação mais, né, concreta e a gente consegue ali fazer. Contagem a gente não consegue fazer. A gente consegue dar um númerozinho aproximado, mas na verdade não é nem válida essa informação. O ideal realmente... Legal, mostrar isso. Porque não é, mas será que quem eu fiz, então não é bom, não é indicado. O útero da cachorrinha e da cadela é um Y. Então, às vezes você está vendo uma imagem que está sobrepondo, um está em cima do outro, e aí você conta 2 vezes. Exatamente. Então a gente faz a varredura do abdômen todo, a gente vai ver todas as frequências cardíacas, fazer todas as medidas, mas eu não sei, às vezes, se eu estou fazendo 2 vezes do mesmo feto. Sim. Né? Então, realmente a contagem, ela não é segura, não é confiável pelo ultrassom, e sim pelo raio-x. No raio-x você faz ali a foto e vai contar as cabecinhas perfeitamente, dá para ver muito bem. Então, isso é uma coisa que não pode ser cobrada do ultrassonografista. E alguma má formação? Sim. Já consegue pegar? A gente pega a hidrocefalia, pega os anasarcas, pega às vezes o abdômen aberto, com órgãos para fora. Então, a gente pega bastante alterações de gestação.
Pega feto mumificado, né? Fetos mortos dentro. Que mais? Às vezes vesículas vazias, né? Que não tem feto dentro. Tem feto. Isso é muito, muito legal, é muito importante a gente mostrar e bater em cima, porque cruzou a sua cachorrinha, mas eu não sou criador e tal. Faz a medicina antecipatória também, foi o pré-natal. É um preventivo faz o pré-natal, mesmo. Acompanha. Não vai ter surpresa de uma distocia. Exatamente. A distocia é aquele trabalho de parto que não evolui bem e que você tem que correr para uma cesariana. Então, se você já se antecipa, às vezes você já sabe que fala, poxa, não, a minha cachorrinha é uma candidata a cesárea. Exatamente. Então, isso tudo é bem importante. Super importante. E pouco falado, né? Pouco falado e, assim, de um tempo para cá está diminuindo muito o ultrassom gestacional. E, na verdade, ele é super importante mesmo, porque as surpresas são grandes, né? São grandes. Acontecer de nascer fazer um parto distóxico, então a gente já vê no final da gestação, o filhotinho que tá o primeiro para sair, já tá de lado, de costas, né? Já sabe que é melhor fazer um procedimento cirúrgico. E você fazer tiro da minha boca, você partir para uma cirurgia programada muito melhor para o cirurgião, para a equipe, né? Para anestesista, para o cirurgião e em especial para o paciente. Para os filhotes, exatamente. Né? Em especial para o paciente. Uma urgência é sempre uma urgência. Com certeza. Né? Sempre, sempre, sempre. E aí, com ultrassom, a gente consegue, inclusive, dar uma data que seja boa, uma previsão boa para cesárea, né? Então, quando os filhotinhos já estão realmente prontos. Data boa para cesárea, isso é legal. A gente consegue. E uma previsão de idade gestacional? Sim, consegue também, porque a formação dos órgãos, né? A gente tem uma tabela, então a gente sabe que com tantos dias eu tenho, que órgãos eu tenho formados. Então, a gente consegue saber, tem algumas regras, tipo fórmulas mesmo, e outras que a gente faz de acordo com a organogênese. Isso. Muito legal. E aí, nesse caso, o ultrassom casa com o raio-x. Isso. Que aí o raio-x, no terço final, ele pode ser uma ferramenta importante para quantificar, que aí consegue ver as cabecinhas, né, os crâniozinhos e as coluninhas. E aí, o que é importante? Tinha 5 no raio-x, nasceram 4. Você já sabe que tem lá dentro. Tá demorando muito, corre. Aí esse lá dentro tá vivo, tá morto, então tudo isso é... Porque não é incomum a família passar a madrugada inteira à espera de um neném que não tem. Exatamente, também já terminou. Então, é importante, pré-natal. A gente pegou agora no finalzinho, na reta final do programa, e me veio aqui, porque eu não trago pauta nenhuma mesmo. O pré-natal é algo que a gente merece dar mais atenção, dar mais foco, médico veterinário, falar isso mais para a família e colocar o exame ultrassonográfico aí no pré-natal como uma rotina, se faz muito importante. Muito importante. Para a gente chegar nos finalmente aqui. Então, eu acho que o grande lance da saúde é a medicina preventiva. Com certeza. Poxa, mas preciso fazer exame todo ano. Legal. Muito sim. É legal. E dentro desses exames, não só um exame de sangue. Você fazer um acompanhamento de ultrassom também, que a gente não consegue terminar. Eu falo chegando no finalmente, mas aí me vem temas na cabeça. A gente falou de doenças aqui, que a gente começa a pensar muito em algumas doenças no idoso. Isso. Tumor, doença renal, uma infecção uterina. A gente começa a associar erroneamente nos idosos. Mas hoje existem raças que têm uma predisposição de ter um problema muito jovem. Muito. Principalmente os renais. Exatamente. Problemas renais muito jovens. São as displasias renais, não sei se o termo é... Eu falo que são os pequenos e peludos, que estão, inclusive, dominando o mundo, né? A gente fala que os shih tzus vão dominar o mundo. Sim. E é a raça que mais tem alteração renal muito jovem. Então, a gente pega, às vezes, pacientes com 45 dias já com a alteração renal. E, infelizmente, é um quadro muito grave. Depois eu vou pegar um dia pra gente passear nesse tema. É um quadro muito grave e que encurta demais a sobrevida. Máximo aí 2 anos. Exatamente. Aí nos jovens tem os shunts portosistêmicos, os desvios, né? Portosistêmicos também são em filhotes, então é uma alteração hepática. Então, você pode introduzir esse hábito de fiscalização, de monitoramento desde cedo. Eu acho que isso é uma coisa que está aumentando, sabia? O check-up, eu pego bastante, principalmente no centro de diagnóstico. Eu vim fazer a cada ano, ou então 2 vezes ao ano, a pessoa faz o check-up. Então faz ultrassom, raio-x e os exames de sangue e urina, né? Então isso é uma coisa que assim te mantém numa tranquilidade, né? Porque é muito legal. Qualquer coisa que pegar, pega do começo. Para nós brasileiros não é uma rotina, agora tá virando mesmo, né? Que bom. Eu tinha um cliente que ele era de Portugal. Ele veio de Portugal para o Brasil, veio para Santos,
com 2 animais portugueses. E depois ele até pegou um aqui em Santos. E ele tinha hábito, ele me ligava. Olha. De tempos em tempos. Luiz. Assim como a vacina, né? Luiz, não tá na época da gente fazer um check-up e tal? Próxima não. Nossa, isso evita demais gastos. E a molecada dele foi super bem. A gente teve a fatalidade de desenvolver um quadro de erliquiose, já também bem violenta e tal. Mas, quer dizer, não foi por falha de check-up, não foi por nada. E aí, falando dos displásicos, importante também pedir exame de pai e mãe. Ah, com certeza. Porque é hereditário, né? Exatamente. E a erliquiose é outra coisa também, né? Que é super sorrateira. E aí o cachorro tá passeando ali, toma uma picada de carrapato, o ultrassom também ajuda no diagnóstico. Então são assim, é uma gama infinita de porquês fazer ultrassom. É uma ferramenta de fato muito importante. Não é luxo. Não é luxo. Quando o médico veterinário solicita, faz uma forcinha, tenta fazer, se programa para fazer se for possível, porque vai auxiliar no tratamento. Então vai poupar, eu falo, é um encurtador de caminho. Às vezes você fica dando uma volta muito grande e tendo um desperdício de dinheiro grande, porque hoje remediar é caro. Nossa, muito caro, exatamente. Muito caro. E aqueles problemas de pele que são endocrinológicos, né? Então o problema de pele, assim, a pessoa gasta horrores com shampoo, com medicação, e aí depois quando já não tem mais o que focado fazer... só na pele, e a pele é o espelho, é o reflexo de alguma coisa. Então, aí às vezes, é secundário, né? Uma comorbidade daquela primeira que tá ali, que no ultrassom a gente consegue diagnosticar. Quem no ultrassom já vê aquela glândula adrenal, já te dá um olho e fala, olha, tem um problema de base. Isso eu falo muito também, porque minha outra área é a dermatologia. A pele é a ponta do iceberg. Né? Se eu for só tratar a pele, eu estou só enxugando gelo ou limpando carvão. Então eu preciso buscar a base. Exatamente. Né? E muitas vezes metabólica. E aí o ultrassom ele já te mostra, olha, eu tenho mania de falar suprarrenal e não é mais suprarrenal. Né? Ai, Luiz, porque você tá velho. A gente dá umas escorregadas. E eu solto ainda a japona, então é que hoje eu não peguei japona porque tá muito calor em Santos, mas o pessoal fala, minhas sobrinhas falam, tio, você tem um vocabulário jurássico. Escapa. E não é mais suprarrenal, é adrenal. Não, faz tempo. Ainda. Meus clientes que me perdoem, que às vezes eu falo, olha, pode ser um problema de suprarrenal. Mas a gente sabe que é, né? A gente se entende, com certeza, né? Essas nomenclaturas mudam toda hora e besteira. Mas que bom. Olha, foi um papo que voou. Verdade. A gente pode marcar, eu me convido, né? Se um dia a gente conseguir levar todo mundo que está lá em casa, através do Pet News, para acompanhar uma rotina. Não só lá no Greymar, que deve ser algo encantador, deve ser maravilhoso, mas também um exame, uma rotina clínica. Uma rotina no laboratório. De repente também é interessante mostrar ali na prática o que é o ultrassom, fazer um ao vivo ali, fazer um programa, eu acho que fica muito legal, se você permitir. Eu levo todo mundo que está acompanhando a gente através da câmera do Pet News. Vai ser um prazer receber vocês todos, com certeza. Mari, sensacional o bate-papo. Eu acho que a gente conseguiu colocar uma luz na cabeça das pessoas que, poxa, e olha também, uma coisa que eu vou falar baixinho para vocês, não é vergonha você solicitar para o seu médico veterinário e falar, poxa, será que se a gente fizer um exame não vai ajudar? Com certeza. Às vezes a gente fica ali tão focado num problema, que às vezes se alguém dá uma luz, fala, poxa, olha, eu gostaria de fazer. Um check-up. Não é vergonha. É verdade. Não é vergonha, pelo contrário, às vezes tem médico veterinário que fica intimidado, que fala, poxa, mas eu vou dar mais custo e tal. E às vezes está dando um custo de ficar buscando um diagnóstico terapêutico. Né? Então, se você está com alguma coisa que te incomoda com o seu animal, né? Estou falando pet, mas pode ser os pets não exóticos, não convencionais, cavalo. Sim. A gente usa muito, né? Usa-se muito ultrassom para articulação. Sim. Né? Olho, olha. Tem pets também, né? Então, o Felipe deve ter falado. Falou um pouquinho. Então, muito legal. Então, tem algo que está entalado no pescoço, coloca para o seu médico veterinário, conversa. Diálogo é a melhor coisa. É verdade. Né? Diálogo é a melhor coisa. E hoje a gente tem muita gente boa, não só aqui na Baixada Santista, porque o programa vai para todo lugar do mundo aí. Curte, compartilha, ajuda a gente aí. Mas a gente tem muita gente boa, né, militando na área. A doutora Mariela,
forma muita gente boa aí no curso de especialização. Então tem muita gente boa, não come bola não, porque quanto mais tarde, mais verdade. Uma coisa que você falou no começo que é importante também a gente colocar é que antigamente realmente não se fazia muito exame, né? Então às vezes as pessoas têm um pouco ainda são um pouco reticentes em fazer, mas na verdade o que acontece? Hoje os nossos animais duram 15, 17 até 20 anos, né? Então o diagnóstico precoce, ele ajuda nessa esticar de vida, né? Antigamente, tudo bem, não se fazia exame, mas com 7 anos, 9, eles já eram... Quando a gente tinha um paciente de 12 anos, falava, nossa, deu paciente de 12 anos. Eu pego gato de 21, 22 hoje em dia. Tem 23. Né? Então, tudo isso ajuda a gente a realmente conseguir ter uma expectativa de vida muito maior. Então, o diagnóstico faz isso. Vem para somar, para ajudar o clínico, para ajudar a boa saúde do seu pet. Doutora, muito obrigado. Espero te encontrar aqui no Pet News mais vezes, porque hoje é o dia da gravação, amanhã a gente tem exame junto de novo. É verdade. Né? Amanhã a gente tem exame junto de novo, mas não só no consultório, mas te encontrar aqui e levar a turma para acompanhar uma rotina, eu acho que vai ser muito legal. Eu prometo isso. Obrigado pelo seu tempo, que eu sei que é corrido, a gente conseguiu uma janelinha aí. Muito obrigado pela participação. Passou super rápido. Adorei, Lu, obrigada. Turma, esse foi o nosso bate-papo de hoje, é o que eu falo. Sempre um bate-papo com conteúdo, um programa para orientar, para educar, para partilhar informação, partilhar conhecimento. Só assim a gente vai ter uma causa animal legal, saúde, bem-estar. A gente só consegue com orientação, com educação, com bons profissionais. Obrigado pela audiência, pela paciência, curte, compartilha e vem semana que vem com a gente que tem mais papo legal. Beijo, boa semana, fiquem com Deus.